Mais uma vez, muito boa tarde, Santa Catarina. Muito obrigado pela sua audiência. E começa mais um Jogo Aberto SC. Tem muita coisa pra gente falar hoje por aqui. Teve rodada da Série B ontem, polivalente. Cláudio Onir Miranda. Eu ia fazer contigo aqui lá, quem sabe até com os meninos lá. Foi bonito aquilo. É mais difícil, onde a gente treina. Isso. Olha só, Eduardo Costa. Daqui a pouco a gente também vai falar sobre Criciúma, mas Eduardo Costa, agora há pouco pela manhã, confirmou a aposentadoria. A notícia que já havia sido dada ontem pelo site oficial do Avaí, dizendo que Eduardo Costa estaria se aposentando. De algum modo, te surpreendeu? Surpreendeu sim, porque Eduardo Costa tinha até o final do ano para praticar o seu futebol dentro do Avaí. Existem algumas versões com relação à sua saída, né? Que Eduardo Costa não teria aceito de forma alguma a situação de não ter sido relacionado no treinamento nem na equipe reserva. Ele não teria aceito. E por isso mesmo começou um clima não muito bom, um ambiente não muito bom com o Eduardo Costa e o técnico Gilson Kleino. Essa é uma versão. Tem a versão do Eduardo Costa com relação... E ele fala mais ou menos sobre isso, né? Se ele não pode jogar, se ele não pode apresentar, se ele não pode render aquilo que se esperava, então é melhor ele pendurar as chuteiras. Ele vai falar isso na coletiva. Tá com o burrinho na sombra também, né? O que eu vejo é o seguinte, é um jogador um profissional totalmente vitorioso, bem sucedido no seu trabalho, mas não tenha dúvida. Seleção brasileira, com 17 Monaco. anos, se eu não estou enganado, com 17 anos foi titular no Grêmio. Sim. Com 19 anos chegou à seleção brasileira. Sim. Então é um jogador que realmente tudo que ele pretendia acabou acontecendo. Então nesse momento Eduardo Costa acaba antecipando a sua aposentadoria, poderia ficar até o final do ano. Eu acho que seria interessante para o Avaí alguns jogos, mas aí é a cabeça do jogador. Claro, se a cabeça diz o seguinte, olha, eu tenho que deixar para não me indispor até mesmo com aqueles que são meu comandante, com relação à hierarquia, realmente eu devo sair do Avaí. E foi o que ele fez. E acredito até que tem potencial para voltar como cargo de diretor, ou alguém que vai poder auxiliar o Avaí no futuro. Porque Eduardo Costa ainda termina no clube que era a sua grande paixão. Claro. E poucos conseguem fazer isso. Eduardo Costa conseguiu. Tem daqui a pouco a matéria sobre a aposentadoria do Eduardo Costa. A coletiva foi agora há pouco pela manhã lá no estádio da Ressacada. O Eduardo Prestes fez a pergunta para ele acerca da questão Argel Fux e Eduardo Costa. Porque quando se anunciou, vários sites e a opinião pública de um modo geral relembrou de um fato que é recente do Eduardo, a agressão dele no técnico Argel Fux. Daqui a pouco você vê a resposta sobre isso. Mas o Eduardo também, uma outra coisa que vinha de bastidores desde o final do ano passado, é que ele sentia muitas dores no joelho. É outra coisa que talvez, aí eu estou supondo, pode ter pesado, Colino. E o cara jogar com dor no joelho, ele fez uma cirurgia recentemente. Talvez não tenha ficado do jeito que ele imaginava e jogar com dor e só a base de injeção não é legal. Mas ele está levantando um fato que ele não confirmou. Porque foi feita a pergunta com relação à situação clínica dele, né? A capacidade ou não de continuar atuando. A capacidade ou não de ser o mesmo Eduardo Costa. Logicamente, a idade vem pensando, Eduardo Costa não é um jogador tão veterano assim, mas não é o mesmo Eduardo Costa que nós conhecemos. Mas ele disse que não, que teria condições ainda de atuar, e talvez se fosse em outro local, ele ficaria até o final do ano. E aí que vem aquela questão a probabilidade justamente dele não estar sendo utilizado, não tá num clima legal, como se era aguardado. Perfeito. Num clima legal, aquilo que você levantou, ou seja, se eu tivesse em outro lugar, talvez eu iria até o final do ano. Então por que não no Avaí? Então realmente, que caminho é isso? Talvez ele achasse que ali dentro não estivesse sendo feliz. Como para não arrumar um outro contrato nesse momento, se fosse para jogar só até o fim do ano, para que eu vou jogar até o fim do ano? Para agora. Sim, e até pelo seguinte fato, né? Ele tem amor ao Avaí, já foi declarado várias vezes, então ele pode retornar ao Avaí de uma outra forma, claro, sendo muito mais útil que vinha sendo. Exatamente. E aí, para não se indispor com a relação à hierarquia, com a relação a comando, ele prefere sair. Tudo bem, daqui a pouco tem a matéria sobre a aposentadoria do Eduardo Costa. Agora rapidinho, Cláudio Onir Miranda, o Criciúma, hein? Saiu atrás do América Mineiro, aí depois conseguiu a virada e o América empatou. Mais do mesmo nós tivemos do Criciúma, ou nessa semana que teve de trabalho do Petkovic, você viu alguma coisa diferente? Não, vi algo muito diferente. O Criciúma é um time muito rápido no toque de bola. O Criciúma conseguiu ter a posse de bola durante muito tempo, 70%, eu acho que com 30 minutos no primeiro tempo, o Criciúma tinha 70% de posse de bola. Foi uma equipe que brigou pelo resultado, mas só que de uma forma muito organizada. No segundo tempo, desorganizado demais o time do Criciúma. Acho que taticamente esse time tem que ser ajeitado, tem que ser arrumado. Viu o Arnaldo, que é um jogador que você vai ouvir falar muito
nesse jogador. Lateral direito, voluntarioso, tem uma vontade impressionante. O pessoal da Rádio Eldorado estava ouvindo ontem lá de Criciúma. Grande abraço pra rapaziada. Aliás, que timaço, né? Ali, repórteres, o Schlemper, o Custódio. Gente muito boa, rapaziada, que manda ver. O rádio em Criciúma é muito forte. É bom pra caramba mesmo. A baita escola. Adoro ouvir. O pessoal votou nele como o craque, também unanimidade entre os torcedores por lá. Eu não votaria. O craque do jogo? Eu não votaria. Eu não sei se eles apenas vão nos jogadores do Criciúma. Alguns jogadores do América Mineiro me chamaram a atenção. O centroavante, que não é o Marcelo Toscano, o Toscano joga, né? Mas o cara realmente que fez um dos gols, que é Cristiano, se não estou enganado o nome dele, é um cara que chama a atenção demais. Ele acabou num lance, em vários lances, tendo possibilidade, inclusive. Se você perguntar quem teve mais próximo da vitória, o Criciúma ou o América Mineiro, eu diria que foi o América. Colocou a bola na trave, obrigou a belíssima defesa do Luiz, foi uma equipe muito forte. Aquilo que nós falamos aqui também aconteceu. Ele tem uma velocidade no contra-ataque do América Mineiro impressionante. Sim. E de forma organizada. E tem um cara que sabe organizar a meia cancha. O que faltou para o Criciúma, chamado Mancini, que você conhece, jogou no exterior e hoje está com a camisa 10 do América Mineiro. Cláudio Oni Miranda, você sabe muito sobre Criciúma. Já trabalhou lá. Tá preparando terreninho pra de novo apresentar o Tarde Colorida lá, não? Não. Ah, não? Longe disso. Tarde Colorida era sucesso de audiência na difusora? Na difusora de Sara. Oh, coisa linda. Tarde Colorida com Cláudio Miranda. 12:42, daqui a pouco os gols desse jogo. Vamos falar então de Eduardo Costa. Se aposentou no futebol, pendurou as chuteiras. O anúncio foi agora há pouquinho, na parte da manhã no estádio da Ressacada. Foi uma despedida tranquila, sem lágrimas, e aparentemente uma decisão muito bem pensada. Eduardo Costa foi sucinto em suas respostas e deu poucos detalhes sobre os motivos que o levaram a parar de jogar futebol aos 32 anos. Sobre a carreira, fez uma avaliação positiva e se diz orgulhoso da história que construiu. Comecei muito cedo, então acho que com 17 anos já estava no time de cima do Grêmio, com 19 na seleção principal. Então foi tudo muito precoce, então automaticamente a gente acaba se desgastando mais rápido. Então eu convivo com a pressão desde muito cedo, então certas coisas a gente acaba, o nosso limite ele acaba encurtando, então é normal, é um processo normal. Por ironia do destino, o primeiro jogo do Avaí após o anúncio da aposentadoria de Eduardo Costa será contra o Grêmio, time que revelou o jogador. Por isso, a diretoria havaiana já decidiu que vai homenagear o agora ex-jogador, momentos antes da partida, aqui mesmo na Ressacada. Além de Grêmio e Avaí, Eduardo Costa também atuou no São Paulo e no Vasco da Gama. Fora do Brasil, jogou na França, pelo Bordeaux, Olympique de Marseille e Mônaco. Na Espanha, atuou ainda pelo Espanhol e jogou 7 vezes pela seleção brasileira principal. Foram 408 jogos e 18 gols durante os 15 anos de carreira. O momento mais importante, segundo o próprio jogador, foi o acesso à Série A do Brasileiro no ano passado, pelo Avaí. Desde quando eu cheguei, o objetivo maior era esse, de fazer o Avaí retornar à Série A. O objetivo era esse, né? O principal. Então, consegui, mais uma vez. A maior polêmica da carreira aconteceu justamente num dos últimos jogos com a camisa havaiana, no clássico contra o Figueirense na casa do rival. Em jogo válido pela Copa do Brasil, Eduardo Costa acertou um soco no técnico Argel Fuchs, após o apito final. Foi uma situação que não é legal, lógico, não vou aqui dizer que foi legal, não foi legal, mas que acontece no futebol desde quando existe futebol, cara. Então acho que eu em si não vou ficar marcado por isso, porque, como eu falei, tem muito mais coisas positivas do que negativas. Então, quanto a isso, eu sou bem tranquilo. Cláudio Oni, não é legal? Ponto, não é. O próprio Eduardo chegou a essa conclusão. Não é algo a se fazer? Não é. E concordo com o Eduardo quando ele fala o seguinte: são coisas que acontecem no futebol. E, de fato, acontecem. Não que devam acontecer, mas de certo ponto ali ele me pareceu arrependido com a situação. Nessa carreira, eu não vi no semblante dele arrependimento. Tá achando que não? Não, no semblante dele não vi arrependimento. Nas palavras, sim, mas no semblante, não. A forma que ele respondeu, assim, ó, nas palavras, aquilo que saiu da boca dele foi como arrependimento. Mas no semblante... Eu senti um... eu não vi arrependimento, não. Acho o seguinte, que logicamente a carreira do Eduardo Costa é belíssima. A trajetória dele no futebol é impressionante, é fantástica. Mas, infelizmente, quando ele está saindo do futebol agora, está se despedindo nesse momento, o que eu percebo é o seguinte, logicamente fica marcado, que momentos antes da sua despedida ele fez isso. Acho que é um fato lamentável,
muito próximo da despedida de Eduardo Costa. E também vejo o seguinte, alguns torcedores acharam que ele fez algo que foi bom. Você pega as redes sociais... ridículo. O que é ridículo, o que é lamentável. Que é uma atitude, no mínimo, estúpida. Infelizmente, o Eduardo Costa fica manchado. O momento final da sua carreira por esse episódio. Poderia não ter, seria muito melhor. Muito bem, 12h e 46 minutos, vamos para uma rápida parada, Claudinei Miranda, não, porque agora vamos falar do Criciúma. Vamos lá. Vamos falar do Tigre. Pois é, peguei vocês, né? Na verdade eu que me enganei. Falar do Criciúma, resultados da Série B. Ontem nós tivemos a abertura da 9ª rodada. O Criciúma empatou em casa com o América Mineiro, o placar foi de 2-2. Criciúma saiu perdendo, conseguiu a virada e depois permitiu o empate. Tigre, hein? Noite fria e jogo quente. E na estreia de Petkovic em casa, a primeira boa chance foi do Criciúma. Arnaldo fez bela jogada e bateu muito mal. Logo depois, Neto Baiano tentou de cabeça, mas João Ricardo estava atento. E quando o Tigre era melhor, Felipe Amorim bateu pro gol. A bola desviou em Fábio Ferreira e enganou o goleirão Luiz. 1-0. O América Mineiro chegou com Cristiano, que bateu com perigo. O Tigre respondeu com Guilherme Santos. Na sequência, Arnaldo cruzou e de carrinho Neto Baiano empurrou para o gol. 1-1. Já aos 45 minutos da etapa inicial, o Tigre chegou à virada. Rodrigo Andrade bateu escanteio e Fábio Ferreira desviou para o gol. 2-1. Mas no primeiro lance do segundo tempo, Felipe Amorim cruzou e Cristiano mergulhou para empatar. 2-2. A partir daí, as duas equipes tiveram boas chances para voltar à frente no placar. Nesta, João Ricardo defendeu o chute de Neto Baiano. Se o Criciúma chegava com perigo, o América respondia assustando. Marcelo Toscano brigou e por pouco não marcou. Mais uma vez Toscano e Luiz conseguiu salvar. Na última boa chance da partida, Guilherme Santos cruzou e ninguém conseguiu alcançar. Fim de jogo, Criciúma 2, América Mineiro também 2. Um empate na estreia em casa pode até não ter sido o resultado dos sonhos para Petkovic, mas pelas circunstâncias do jogo, o placar ficou de bom tamanho. Estou muito satisfeito pela dedicação deles e buscamos o tempo todo faturar 3 pontos, não deu, contra um bom time como o América, bem postado, e a torcida apoiando, né? Acho que tem muito mais coisas positivas, tem que olhar para frente do que simplesmente um mero resultado. Tá aí o Boa Praça Petkovic, já ganhando a rapaziada na simpatia. Vamos dar uma olhada na classificação da Série B? Tá sim. G4 tem Botafogo, Paysandu, América Mineiro e Náutico. O Criciúma hoje, virando a página, a gente vai ver a posição do Tigre. É o 13º colocado. Já o Z4 da Série B tem Boa Esporte, Santa Cruz, Ceará e Mogi Mirim. Lembrando que o Criciúma pode terminar a rodada na 16ª posição, porque pode perder posições para Luverdense, Atlético Goianiense e Oeste. 12h48, uma rápida parada depois do intervalo. Tem muito mais aqui no Jogo Aberto SC. Jogadores reservas da Chapecoense fazem amistoso para o comandante avaliar o desempenho dos atletas. Vieram 9 jogadores para a equipe dele, acrescentou muito isso. Avaí exagera nos cartões amarelos e mais uma vez vai ter baixas por conta de suspensão. É ruim pro treinador, que perde jogadores importantes, mas ele sabe que o grupo que tem na mão dele. Fiquei feliz pelos 2 gols, mas mais feliz ainda pela vitória e pelo que a equipe produziu. Nós somos a zebra, então nós não temos medo de num só programa. Isso é Jogo Aberto SC! Jogo Aberto SC. Faltam 8 minutos para 1h da tarde. A gente começa esse bloco falando de futebol americano. 3 jogadores do Estepos, time aqui da Grande Floripa, foram convocados para a seleção brasileira para a disputa do Mundial da categoria de futebol americano. Essa rapaziada aqui é muito guerreira. O
que há em comum entre os guerreiros que hoje vestem essa armadura com orgulho é que tudo começou como uma brincadeira. Quando eu estava com 16, 17 anos, no cursinho pré-vestibular, um dos meus professores era atleta do Estepos. Eu conheci uma pessoa lá no RU, né, no restaurante universitário da UFSC, e ele jogava futebol americano. Ele me convidou para entrar no time. Claro que era uma brincadeira, era como todo mundo vai falar, é um negócio bem comum, assim, que ninguém nunca imaginava que ia tomar as proporções que tomou. De fato, as proporções hoje são gigantes. Os três jogam pelo São José Estepos, bicampeão catarinense de futebol americano. E foi chamando a atenção com a camisa do Estepos que eles realizaram o sonho de todo brasileiro, vestir a amarelinha. Só que uma amarelinha diferente do que a maioria imagina quando é criança. Então, quando criança, todo mundo sonha em jogar na seleção, né? Mas sonha para jogar no soccer. Sim. E esse foi meu sonho de criança. E nunca imaginei que eu poderia vestir essa camisa pelo futebol americano. E com a camisa da seleção, eles representaram o crescimento do esporte e a força do Brasil lá fora. Em Montevidéu, derrotaram o Uruguai por 49-0. E eu dei um teco assim que parou o jogo, assim. A gente chama de o teco U. Que a hora que tu bate, todo mundo faz E no Panamá, conseguiram vencer a seleção panamenha num jogo de tirar o fôlego. Foi o mais emocionante porque, cara, era um time que a gente achava que era muito superior a gente. E eles têm 50, 60 anos de futebol americano lá e a gente tem, sei lá, 10 aqui, que é o tempo que eu jogo. Além de emocionante, o jogo rendeu a primeira classificação do Brasil para o Mundial de Futebol Americano, que esse ano acontece em Ohio, nos Estados Unidos. E os três estão convocados. A convocação e a classificação já foram coisas incríveis para esses atletas, mas com um pouco mais de recursos e ajuda, eles podem levar o nome do futebol americano e do Brasil muito mais longe nesse Mundial. A gente esperava que um esporte, por estar nesse nível do Campeonato Mundial, que tivesse algum apoio, tivesse qualquer ajuda por a gente estar representando o país. O visto que nós tiramos e as passagens que nós precisamos, ainda nós não temos esse recurso, então cada um está buscando o seu melhor patrocínio, fazendo vaquinhas, rifas, vendendo camisetas. O cartão de crédito está estourado, todo mundo já comprei tudo que eu podia comprar, então com certeza eu vou. Pois é, imagina ser convocado para um Mundial e não ir por falta de recurso. Eles estão dando um jeito, mas todo patrocínio e ajuda é bem-vinda. Tá mais do que na hora de o catarinense e o brasileiro começarem a prestar atenção na seleção das onças brasileiras. Porque se já surpreenderam conseguindo a vaga no Mundial, eles não param por aqui. Ter conseguido chegar lá e eu e a gente fazer parte dessa conquista, assim, é o que move a gente. Nós somos a zebra, então nós não temos medo de nada. Boa sorte, rapaziada, que consigam aí os recursos necessários e representem muito bem o nosso Brasil no Mundial de Futebol Americano, esporte que cada vez mais cresce aqui no país. Vamos falar de Série B, mas do Campeonato Catarinense. Tem rodada hoje, sim, senhor. Concórdia e Juventus jogam 8 da noite, é o Juventus de Ceará. Aí a Juve do Norte joga em Camboriú contra o Camboriú. 8h30 temos Brusque e Blumenau, Operário Mafra e Porto, Atlético Tubarão e Ercílio Luz. Vamos dar uma passada pelas notícias da segundona do estadual. Quem abre o giro de hoje é ele, o Galo do Oeste. O único desfalque do time para a quarta rodada é o meio atacante João de Deus, que está suspenso pelo segundo amarelo. O atacante Rafinha está liberado e à disposição do técnico para fazer sua estreia pelo Fura do Oeste. O zagueiro Luciano, que está no DM, ainda é dúvida para o jogo. O Tomura conta com a volta do atacante Cadu, poupado no último jogo contra o Juventus de Ceará. O único desfalque do moleque travesso é o atacante Danilo, que está no DM. A dúvida do técnico Leandro Campos é na escalação do volante que deve substituir Carlos Alberto, lesionado na última rodada. Wendel ou Faísca são as opções do técnico. O técnico Adriano Canaã conta com a estreia do meia Dudu e do atacante Gilson, a grande contratação da temporada. Após o empate em casa com o Concórdia, o Ercílio Luz busca reforços para o elenco. A gente está sabedor das posições que nós precisamos, a gente está sabedor das situações que nós precisamos melhorar, onde precisamos contratar, e a gente vai contratar os jogadores que realmente precisam para que a gente possa dar uma força maior. A gente sabe que as dificuldades agora elas vão ser muito grandes em relação a tudo isso. Muito
Muito bem, a gente vai acompanhar hoje de perto a rodada da segundona do estadual e os detalhes se acompanha amanhã aqui no Jogo Aberto SC. Vai usando a hashtag aí, ó. No Jogo Aberto SC, hashtag no Jogo Aberto SC, muita gente perguntando, daqui a pouco eu passo perguntas para o Claudionir Miranda. Agora vamos falar dos times catarinenses na Série A. Na Chapecoense, voltou à tona aquela história do Camilo ser pretendido pelo Corinthians. Camilo comentou sobre isso. Durante a reapresentação, o grupo da Chapecoense foi dividido. Quem atuou no jogo contra o Cruzeiro focou nos trabalhos físicos e de recuperação. Já os reservas realizaram um jogo-treino contra o Ipiranga de Erechim. O placar foi de 2-2, com gols de Felipe Zang e Roger. Essa foi uma boa oportunidade para o comandante avaliar o desempenho dos atletas. Mas o próximo desafio da Chape não será nada fácil, porque o Verdão vai enfrentar o líder Sport. Só que a nossa equipe está tendo um diferencial que é a compactação. Nosso time está jogando bem compacto, atacando, sem deixar a brecha para o contra-ataque, então acho que isso pode ser o nosso diferencial. Após a vitória diante do Cruzeiro e a conquista de 3 pontos, o Verdão do Oeste já está se preparando para o confronto com o líder do campeonato. O elenco verde e branco sabe que não será fácil, mesmo jogando na Arena Condá. Vieram novos jogadores para a equipe dele, acrescentou muito isso, então é uma equipe muito forte. Ano passado também eles começaram muito bem, né, o campeonato, e a gente sabe como é bom começar bem, para isso dar uma tranquilidade e uma gordura também lá na frente. Com o gol e a vitória diante do Cruzeiro, existem novamente boatos que Camilo estaria indo para o Corinthians. Até agora não me chegou a nada, né? Ainda tenho 5 jogos pelo campeonato. Então estou tranquilo em relação a isso, tenho cabeça boa, focado na Chapecoense para mim fazer o melhor e ajudar a equipe. Depois desse belo gol contra o Cruzeiro, o nome dele volta à pauta. Claudionir Miranda, a Chapecoense que vai ter o Sport pela frente, é o time nordestino com melhor aproveitamento na era dos pontos corridos nesse início de Campeonato Brasileiro, desde 2003, quando nós temos esse formato de competição. Mas sem vencer fora de casa, são 3 empates, expectativa então de bom resultado para a Chapecoense. Acho que a Chapecoense tem tudo para vencer esse jogo. Tem uma bela equipe de futebol, tá jogando muito a Chapecoense. E no departamento médico do Figueira, hein? Ora vem notícia boa, ora vem notícia ruim. É o Argel Fux com o cabelo em pé. E o assunto é só um, né? Demi Alvinegro que eu vou te falar, né? Tá feio. Vive cheio. Jesus amado. Olha lá. Hora de atualizar as informações do departamento médico alvinegro. Boas e más notícias para o torcedor do Furacão. Começando pelas boas. Fabinho, o volante importante do Figueira, está perto de voltar aos treinamentos. Ele tinha sofrido lesão de grau 1 na coxa e já fez alguns trabalhos físicos na segunda-feira. Se mostrar que se recuperou 100%, pode ser uma opção para o meio-campo desfalcado de Argel Fux contra o Corinthians. E é justamente do meio-campo que vem a notícia ruim. França tem uma lesão no menisco e provavelmente vai ter que passar por cirurgia no joelho, ficando de 4 a 6 semanas fora dos gramados. E quando Carlos Alberto estava entrando na 3ª semana de tratamento, a última de acordo com a previsão inicial, uma nova lesão foi constatada na panturrilha, deixando o atleta fora de campo por pelo menos mais 3 semanas. Na transição, além de Fabinho, estão Marquinhos Pedroso, Nirley e Guilherme Lazzaroni. Paulo Roberto deve estar totalmente recuperado para o jogo contra o Goiás, no dia 2 de julho. Claudionir Miranda, Figueira vai ter o Corinthians pela frente e o Argel tem aquela história assim, né? Ele tá feliz, mas não tá. Porque enquanto recebe alguns jogadores que saem do DM, alguns outros voltam para lá. Mas sai sem aquela condição ainda ideal para ir pro jogo. Eu não sei não se o Fabinho vai pro jogo contra o Corinthians. Acredito que não. Tomara que sim, até porque você não tem Paulo Roberto, não tem França. É uma meia cancha que há muito tempo vem com dificuldade. Problema mais um pro Argel no jogo dificílimo contra o Corinthians no Itaquerão. Aí a hashtag no Jogo Aberto SC, rapaziada, tá participando. Aproveitar para mandar abraço pro Simon Moreira, tá participando com a gente, o Juliano Miller, o Paulo Mota. O Simon pede pra gente mandar um abraço pra família dele, Claudionir Miranda. Um grande abraço então pra toda a família do Simon, que tá sempre ligado aqui no Jogo Aberto. Um abraço. Vamos falar agora da equipe do Avaí. É o time com mais cartões amarelos na Série A do Brasileirão. E qual prejuízo isso dá, hein? Veja aqui. Pontuar fora de casa tem sido rotina nesse Brasileirão pro Avaí. Dos 12 pontos que tem, 7 foram conquistados na casa do adversário. Isso realmente é muito bom, mas o desempenho em casa poderia ser melhor.
Verdade, são jogos muito difíceis, né? Tanto em casa como fora. E fora de casa a gente tem nos portado melhor. Então agora, diante do nosso torcedor, a gente tem que fazer um bom jogo, ver os pontos fortes do Grêmio pra gente tentar neutralizar. E dentro de casa a gente tem que jogar. Vamos pra cima dos caras, respeitando a equipe do Grêmio, a gente precisa do resultado positivo para dar sequência no campeonato. Falando em rotina, o Leão precisa parar de tomar cartões amarelos. O elenco havaiano é o que mais tomou cartões nesse Brasileirão. Já são 34 cartões em 8 jogos, uma média de mais de 4 cartões por jogo. E isso, é claro, tem uma consequência: suspensões. A cada rodada, o técnico Gilson Kleina tem desfalques novos. Dessa vez estão fora do jogo contra o Grêmio o lateral Romário, o volante Eduardo Neto e o meia Marquinhos. Alguns cartões amarelos, ao meu ponto de vista, foram injustos aos nossos atletas, porque acontecem situações para os outros times que acabam não tomando cartão e o Avaí está sempre tomando cartão. É ruim para o treinador, que perde jogadores importantes, mas ele sabe que o grupo que tem na mão dele e os jogadores que entrar, tenho certeza que vão dar conta do recado. Claudionir, a rapaziada usando a hashtag No Jogo Aberto SC através do Twitter está fazendo a seguinte pergunta. É o Jordan Alves te pergunta: com a aposentadoria do Eduardo Costa, o que perde o Avaí? Pouco, até porque não vinha sendo utilizado. O próprio técnico Gilson Kleina não estava chamando o Eduardo Costa para o jogo. Sendo assim, o Avaí está muito bem servido na posição. E Renan é a grata revelação da equipe azul. E o lateral esquerdo Heracles do Joinville está ganhando companhias no DM do Tricolor do Norte. Olha lá. Se há um herói a ser apontado na primeira vitória do Jack, o nome dele é Kempis. Ele fez os 2 gols contra o Goiás e tirou a zica do time. Mas, mesmo assim, ele garante que fica mais feliz pela atuação do conjunto e das jogadas criadas pelo time do que com os próprios gols marcados. E isso que me deixa mais feliz, né? Já tinha criado contra o Sport, agora contra o Goiás também. Eles também criaram chances de fazer gols, né? Então, fiquei feliz pelos 2 gols, mas mais feliz ainda pela vitória e pelo que a equipe produziu. Isso que me deixou bastante contente. Mas passada a euforia da primeira vitória, Adilson Batista já tem com que se preocupar, já que o departamento médico do Jack anda movimentado. A informação mais recente e impactante é sobre Augusto César, que não deve entrar em campo em menos de 4 semanas. O que começou com uma dorzinha se revelou uma lesão de grau 2 na coxa direita. Ele só volta lá pela 15ª rodada, quando o Joinville enfrenta o Santos. Já era que terá que ser submetido a uma artroscopia no tornozelo esquerdo e ficará fora por pelo menos 2 meses. Quem também não participou do último treino foi Naldo, que levou uma pancada no joelho e foi poupado. A boa notícia é que Rogério, Marcelo Costa e Bruno Furlan já entraram na fase de transição, mas é difícil que algum deles fique à disposição para o jogo contra o Atlético Mineiro no fim de semana. E mesmo com todos esses problemas, Kempis acredita que a primeira vitória já foi suficiente para dar confiança e o Jack vai bater de frente com o Galo. A meta nossa é continuar buscando sair ali da zona do rebaixamento, né? A gente sabe que vai encontrar muita dificuldade ainda temos coisas para acertar, mas vamos com confiança. Logicamente que é uma grande equipe, o Atlético Mineiro, o Levi Coupe, que trabalhei com ele, vai arrumar bem a equipe, então é a gente ter a cabeça no lugar, que nós podemos ir lá para fazer uma grande partida. Claudionir, empate é um bom resultado com o Atlético? Excelente! É o jogo mais difícil catarinense, justamente contra o Galo. Valeu, parceiro Claudionir Miranda, grande abraço. O Jogo Aberto SC de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã, ao 12:30. Tchau e uma ótima tarde pra você.